Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Mãozinhas que Fazem. A infância é valorizada como um tempo que deve ser plenamente vivido sem escolarização precoce. Uma boa organização de espaço, a criação de um ritmo saudável e os materiais oferecidos são os maiores estímulos para a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. É brincando que a criança conhece o mundo e a si mesma, desenvolve capacidades de relacionamento social e coordenação motora. Mas, e quando a comunicação é estabelecida em língua inglesa dentro da escola? Já pensou? Para sabermos como funciona o dia a dia de uma escola bilíngue e seus benefícios no mundo globalizado, eu vou conversar com Marina Freitas, que é pedagoga formada pela USP, atua na educação bilíngue há 15 anos, é sócia fundadora e diretora pedagógica da My School Educação Bilíngue, Infantil e Fundamental desde 2007. Olá, Marina, seja bem-vinda, como vai? Muito obrigada, é um prazer estar aqui no programa de vocês. Demorou, mas eu consegui trazer você aqui para o programa. Tem muita coisa, Marina, que o pessoal de casa, tanto pais, até educadores também, que desconhecem, né, um pouco sobre educação bilíngue. Eu também tenho muitas perguntas para você. Tá? Eu quero saber, inicialmente, um pouquinho sobre a sua formação. Bom, a minha formação ela é uma formação que dá conta não só da parte de educação, mas também de um lado mais focado em artes. Porque eu acho que a educação ela não pode ter um olhar só cognitivista, né, que olha só para o conteúdo, para a aprendizagem intelectual. Tem que ter um olhar que seja voltado para a criança como um ser inteiro, né? E o ser inteiro ele se expressa, ele se comunica, ele tem a parte física, o desenvolvimento emocional, e as artes contribuem muito com isso. Então, a minha formação não só na educação, mas também em artes, em dança também. A My School, ela existe desde 2007, é isso? Ok. E você, desde 2007, faz parte do grupo, da equipe? Sempre na área pedagógica e na direção. Isso. A My School, na verdade, foi uma iniciativa que surgiu de uma vontade, uma necessidade minha, pessoal, de mãe. Então, eu procurando escolas para o meu filho, eu dava aula em São Paulo, na época, em escolas bilíngues, há já algum tempo. E eu procurando, pensando em qual das escolas que eu havia tido contato eu escolheria para o meu filho, eu não encontrei nenhuma que me atendesse da forma que eu esperava. Mas você queria, já desde então, já tendo um plus, queria que fosse bilíngue? Sim, desde sempre. Na verdade, a minha carreira na educação começou no universo bilíngue. Né? Desde que eu comecei a trabalhar, que eu entrei na sala de aula como assistente de classe, foi numa escola bilíngue. Então, toda a minha trajetória de história no ensino vem da educação bilíngue. Marina, o que os pais, o que a sociedade deve primar pela infância? Quais são os direitos da criança? A criança ela tem que ter, primeiro, antes de qualquer coisa, tempo para brincar. Né? E esse tempo para brincar, muitas vezes, ele não pode acontecer em casa, porque os pais trabalham e têm compromissos. Então, é aí que entra a escola. Esse tempo para brincar, ele tem que ter qualidade, porque se a criança fica em casa o dia todo com uma babá, a gente pensa, tem babás excelentes por aí, mas a gente fica pensando, qual é o tipo de socialização que essa criança tem? É importante que ela aprenda a conviver com o outro, que ela tenha a referência de outras crianças, não só do mundo adulto, senão a gente cria mini adultinhos. E não é esse o objetivo. A criança Isso tem acontecido cada vez mais cedo também, cada vez né? mais Precoce. Cedo. Dentro da escola, então, não deve se trabalhar, por exemplo, letramento antes do momento que a criança esteja pronta. Nada deve ser trabalhado antes do momento ideal para a criança. Qual é o momento ideal para a criança? Ela dá sinais, não existe uma regra. Né? O que acontece é que a criança ela tem uma faixa etária adequada para isso, né? Mas a gente tem que estar muito atento aos sinais da criança. Não adianta a gente querer generalizar e falar que com 5 anos a gente consegue alfabetizar, iniciar esse processo com todos, porque não são todos que estão preparados. E é muito comum, né, os pais comentarem com amigos ou com outros pais também, até na porta da escola, inclusive, né, comparar, o meu filho já faz isso.
e para não perguntar, e o seu, já faz? Então, fica aquela curiosidade de saber Sim. qual vai ser a resposta, mas esperando que o do colega não faça ainda. Essa comparação ela nunca é produtiva, né? Porque cada criança ela tem o seu ritmo. E dentro do ritmo da criança, se você for ter um olhar global do desenvolvimento, ela nunca avança em todos os aspectos ao mesmo tempo. Então, quando a criança ela avança mais em linguagem, ela deixa um pouquinho adormecido, por exemplo, o movimento. Quando ela avança, tem um avanço grande na parte de matemática, ela vai deixar um pouco adormecido conhecimento sobre a natureza. Isso para que a criança dê conta do seu desenvolvimento. Isso é natural. Então, quando a gente põe em comparação, fatalmente vai ter alguma coisa que a criança não desenvolveu tanto ainda. E isso vai ser ruim a comparação, porque a criança vai ficar sempre num lugar de inferiorização, que não é positivo para ela. E nem para os pais sentirem isso, né, em relação ao filho. As escolas, qual é o espaço, por exemplo, da própria MySchool? Né? Então, entendemos que é importante brincar, através da brincadeira as crianças experimentam, descobrem, se socializam. Como que isso acontece dentro do espaço da escola, tanto da MySchool, e como que deveria acontecer em todas as outras escolas? Eu penso que não é difícil. Eu acredito que, ao invés de ter tanto glamour, mas ter uma dinâmica realmente rica, né? E eficaz, eu acho que vale muito mais a pena do que ter uma mobília. Uau, que mobília! Isso é uma coisa bem válida que você está colocando, né? Que muitas vezes os pais se preocupam com perfumaria. E mesmo na educação existe perfumaria. Né? Então, a gente vê coisas assim, a mobília, a estética do ambiente. Isso tudo é muito importante. Que a criança tenha um ambiente bonito, porque isso vai ensinar a criança sobre a estética. Mas isso não é o principal. Né? O principal é que a criança tenha vivências que sejam significativas. Porque se ela tiver um espaço lindo, estéril, né, em termos de saúde, higiene, extremamente adequado, tudo perfeito para a criança interagir. Só que as vivências elas não fazem sentido, elas não são ricas para a criança, elas são superficiais, aquilo não vai acrescentar em nada para a educação da criança. E se você tiver, por exemplo, uma situação com menos condições, mas que a criança viva a experiência, ela constrói conhecimento, ela constrói valores para a vida toda. Marina, falando sobre vivência, como que é a vivência dentro da escola, mas na língua inglesa? Como é que isso funciona? Então, essa é uma pergunta... Me assusta um pouco imaginar a minha filha, uma criança, por exemplo, numa escola que ela só vai falar inglês. O ambiente ele é sempre muito lúdico. Né? Então, essa primeira infância, ela tem que ser acolhida com uma linguagem que seja palatável, que a criança entenda, compreenda. Então, não adianta a gente querer trazê-los para um pensamento adulto. Então, o que é orientado que as educadoras façam na MySchool e em outras escolas que fazem bons trabalhos? Que a educadora desça ao universo infantil e fale uma linguagem acessível. E aí não faz diferença se a professora vai falar inglês ou português para a criança. Isso não quer dizer, quando você fala assim, que desça, né, e que faça uso de uma linguagem mais simples e que se comunique realmente com a criança, né, nessa linguagem. Não quer dizer que tem que falar menos palavras, não é isso. Não, de forma alguma, não tem que falar menos palavras, não tem que falar de forma infantilizada, ela tem que falar de uma forma clara, mas usando uma linguagem acessível. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma aula de música com as crianças, e eles vão ter contato com jazz, isso acontece lá na MySchool, nas aulas de música, a gente vai tocar uma música para eles ouvirem, e vai contar um pouquinho sobre o jazz. Eu não vou falar para uma criança de 2, 3, até de 5 anos que essa música tem um contexto de Segunda Guerra Mundial. Porque não faz sentido, a criança não compreende. E eu vou contextualizar com uma história.
com um conto que tem a ver com esse universo. E aí isso para a criança faz sentido. Eu vou contextualizar falando das rodas de improvisação. E isso faz sentido. Mas Segunda Guerra Mundial não é uma linguagem que a criança tem acesso. Então, quando eu digo de atingir o que a criança é capaz de acessar, é nesse sentido, né, de uma linguagem adequada, mas não infantilizada e nem simplória, né, de forma alguma. Nós já estamos nos aproximando do início de um novo ano e muita gente em casa e muitos pais já estão buscando uma escola para colocar a criança, o filho, né, que seja a primeira escola ou até mudando de escola também. É muito importante que, se for a mudança, mudar o filho de escola, não entender que aquela escola para qual o filho vai frequentar no próximo ano seja a escola por toda a vida. Né? Eu acho que, assim como o ser humano, a criança, ela tem também o direito de escolhas, de ir e vir. Quando a criança é pequena, ela não tem condições de escolher a escola. Como é que isso funciona quando cai de paraquedas um pai e uma mãe ali que fala, gente, é uma escola bilíngue e, além de tudo, tem o inglês. E como é que isso funciona? Isso assusta num primeiro momento os pais, eles ficam um pouco amedrontados com a criança num ambiente que ela não vai compreender nada. Mas isso não é o que acontece na vida da criança. Ela recebe a língua como mais uma diferença. Então, a criança que vai para uma escola que só fala em português, ela tem as professoras, a mobília é toda diferente da casa, de outros espaços que ela frequenta. Quando ela vai para um contexto de uma escola bilíngue, tem mais uma diferença, que é o idioma. E isso é natural. Eles compreendem que é diferente do que acontece em casa, não tem problema. E a criança, por ela estar muito aberta e ainda muito flexível na aprendizagem dela, ela aceita isso com facilidade. Depois de um mês de exposição, ela já não precisa de mais apoio nenhum de língua materna para compreender tudo o que se passa na rotina. É tudo muito contextualizado com gestos, com informações visuais. Isso ajuda a criança sempre. Que bárbaro! No próximo bloco, vamos continuar conversando com Marina Freitas, pedagoga e também diretora, né? Diretora da Escola Bilíngue My School. Fique aí, rapidinho. Voltamos a apresentar Mãozinhas que Fazem. No bate-papo de hoje, Marina Freitas falando sobre educação bilíngue. Marina, como é que funciona a rotina de uma escola bilíngue? Uma escola bilíngue que faz um trabalho que tem resultados efetivos, trabalha com imersão, né? Existem muitas escolas que se dizem bilíngues e que têm aulas de inglês diariamente, mas isso não traz um resultado efetivo na criança assimilar e falar o inglês, como a gente espera de uma escola bilíngue. Então, numa escola bilíngue que tem um trabalho que realmente é efetivo, a gente trabalha com imersão, a criança ela fala inglês o tempo todo, né? Durante o dia todo, todas as atividades acontecem em inglês. Ela chega na escola, ela vai brincar, e a professora conduz a brincadeira em inglês. E aí ela vai fazer a roda para falar sobre a rotina, o dia, o ajudante. Esse trabalho é feito em inglês. Quando a gente vai fazer uma atividade de artes, a atividade é toda conduzida em inglês. Atividades de educação física, de ciências, de matemática, de linguagem. Então, todas as atividades que acontecem na rotina da educação infantil acontecem em inglês. Então, na educação infantil, a característica fundamental da educação bilíngue é que aconteça a imersão, que a criança vai aprender o inglês como ela aprendeu o português, no contexto, né? Na brincadeira, não precisa ninguém chegar para a criança e falar, vou te ensinar aqui, aprenda almofada, cadeira. Não, na brincadeira, a professora vai falar contextualizado, que ela vai sentar na almofada e que do lado do amigo tem uma cadeira, e ela vai aprendendo esse vocabulário. Não é necessário uma aula de inglês, elas têm aulas em inglês. Essa que é a grande diferença. Que é a grande diferença, né? E, na verdade,
Então, o que seria trabalhado em português, mas a única coisa que mudou para o inglês. Exato. E é o que diferencia de uma escola bilíngue para um instituto regular de idiomas, então. Exatamente. Numa escola de idiomas, você tem um trabalho por um curto período de tempo, 2 vezes por semana. Né? Até que seja, de repente, 5 vezes por semana, mais pode até 1 hora acontecer, e meia, mas tem geralmente. um tempo reduzido, né? Então, na escola bilíngue de educação infantil, a criança ela tem todas as vivências de uma escola regular de educação infantil acontecendo no inglês. Então, ela vai assimilar a língua por um outro canal. Não é pela tradução, não é por saber em português e ela vai aprender inglês. Não, é pela vivência. Ela constrói a língua na vivência. Marina, as crianças que estudam numa escola bilíngue na primary? Não é primary. Nursery, que chama? Nursery school. Nursery em português é o ensino infantil. Educação e está infantil. no ensino infantil. Quando termina, é suficiente? Elas podem ir para uma escola tradicional? Não é o ideal. Porque o que acontece? A criança até os 5 anos de idade, quando ela termina, 5, 6, né, depende do semestre da criança, ela termina o processo de assimilação da fala. Mas ela ainda não construiu a escrita. Né? E ela teve iniciado o processo de alfabetização, de letramento, da língua materna, e pode até ter começado esse processo em inglês, mas ela ainda não concretizou isso. Então, ela ainda não assimilou a língua formal. Então, essa assimilação, que ainda é só da língua oral, falada, ela é muito ainda frágil. Então, se a criança não tiver a prática e não aprofundar e não mantiver esse trabalho, ele vai ser perdido. E aí isso gera uma sensação, um sentimento de frustração muito grande na criança. E ela fala, eu sabia, eu entendia tudo e agora eu não entendo mais, porque não teve continuidade. Então, é muito importante que a criança dê a continuidade no ensino, se possível, bilíngue, se não, que ela vá fazer um intercâmbio, manter então, o os pais não podem matricular a criança numa escola bilíngue por uma aventura. Vai passar um ano. Não. Aí o interessante é que aguarda a idade certa, que vou até te perguntar qual é essa idade, para fazer um intercâmbio ou fazer um high school fora. Uhum. Né? Qual que é essa idade? Para fazer uma viagem, assim? Se a criança vai sozinha... Não para fazer compras, para estudar. Se a criança vai sozinha, isso não é adequado que ela vá antes do high school, que seria um momento que ela já tem autonomia, que ela já consegue se cuidar. Antes disso, a criança ainda depende dos pais, então é importante que ela esteja próxima dos pais. Mas se a família inteira vai viajar, morar fora, aí já é uma outra situação. A criança está preparada para esse tipo de situação a qualquer momento. Marina, pais gostam muito de certificados. As escolas bilíngues têm certificados? Tem sim. Existem uma gama enorme de certificados e de formas de se comprovar a aprendizagem e tudo mais. Mas as escolas acabam escolhendo o que acham mais adequado. Mas uma coisa que é importante pensar e lembrar é que a criança ela tem direito ao ensino. É um direito universal, reconhecido mundialmente. Então, para qualquer lugar que a criança for, mesmo que ela não tenha nenhum certificado, ela vai ter que ser recebida e acolhida em alguma escola. E isso é importante que os pais lembrem. Então, é importante escolher uma escola que te atenda agora e não necessariamente uma escola que vá dar um certificado específico para eu levar meu filho para o exterior, porque isso realmente não é necessário. Uma pergunta que veio na minha cabeça, eu não posso deixar de fazê-la. Quanto assim à idade das crianças, elas ingressam numa escola bilíngue a partir do momento que elas estão dando os primeiros passos? Ou não? Tem uma idade certa? Quanto antes, melhor. Porque mais cedo a exposição à língua, melhores resultados a gente terá. Mas a criança, como eu disse antes, ela está num momento de aprendizagem muito intenso, até os 7, 8 anos de idade. Então, se a criança nunca teve contato com a língua inglesa, e com 7, 8 anos de idade ela entra no primeiro ou no segundo ano, ela ainda é capaz de acompanhar. É claro que a gente não tem como comparar o resultado de uma criança que entrou na educação infantil com 1 ano.
e que fala inglês desde 1 ano de idade, está exposta ao inglês desde 1 ano de idade, os resultados serão muito diferentes de uma criança que entra tão cedo e uma criança que entra no fundamental. Mas, mesmo assim, é possível a criança entrar e se adaptar a esse novo idioma. Depois do 3º ano, já é um pouco mais sofrido para a criança. Eles são capazes de se adaptar, mas ainda já é um pouco mais sofrido para a criança em termos intelectuais mesmo. Entendi. E a sala de aula é composta por crianças da mesma idade, ou posso ter uma criança com 2 anos, com uma de 5, mas a de 2 fala mais do que a de 5, então por isso que está junto? Ou existe uma metodologia por trás, um porquê de estudarem juntas? Todas as escolas deveriam ter um porquê por trás de cada escolha, mas a gente sabe que não é muito bem o que acontece por aí. O que eu posso falar é do trabalho que acontece dentro da MySchool. E dentro da MySchool, todas as decisões têm um porquê. E lá a gente não escolhe seriar as crianças na educação infantil dividindo idades. A gente faz uma escolha consciente de misturar as idades, porque isso é muito rico. A criança, ela tem, como você disse, ela tem a referência do que fala mais, do que já tem comportamentos mais maduros. Então, a criança, ela tem um espelho que não é só o espelho do professor, que é tão inacessível, inatingível para a criança. Ela tem um espelho de um igual, de um colega. E isso faz com que eles se desenvolvam muito mais. Tem uma troca entre eles. É um ambiente mais rico para a criança do que um ambiente muito homogêneo no desenvolvimento. Então vamos colocar o vídeo aí para o pessoal de casa assistir e ver como é que funciona um pouquinho essa rotina, o dia a dia, de ter crianças brincando com outras crianças, independentemente da idade delas, claro. Isso até os 5 anos, 6 anos? Até os 5 anos, depois cada um na sua série com seu currículo, claro. É isso aí, vamos assistir. Stomp your feet. Stomp your feet, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. To the top and turn around and turn around and cheer how we stop and see you stop. Mommy said, no more for the use a pizza the other day. The Mrs. Today we have the brasilidades. Then teacher tá peitar o peito escuro com me teacher tá de a mais feather paint me. Let's fly! Woohoo! Very good. Hold the blanket. Are you ready? So 1, 2, 3. Whoa. Nossa, Marina, que bacana. Então, tudo isso acontece no dia a dia da criança? Sim, todos os dias acontece tudo isso. E o bacana foi observar que tem crianças que falam metade em português, metade em inglês. Então, é realmente natural. Faz parte do processo de assimilação da língua. Então, o pessoal de casa aí, os pais estão buscando uma escola nova, uma experiência, acaba não deixando de ser uma experiência também, mas é uma escolha assertiva colocar a criança numa escola bilíngue, porque é uma esponjinha, né, e funciona toda essa dinâmica aí. Com certeza. Marina, existe também ensino fundamental? Sim, a MySchool trabalha com ensino fundamental. A partir do ano que vem, a gente abre turmas no 1º ano e no 2º ano. Não era o plano inicial da MySchool, mas
tantos pais pedindo e tanta demanda das famílias de continuar com o nosso trabalho que a gente teve que acolher. Porque o que é o natural, né? Hoje Sim. tem bastante escolas que só tem o infantil, mas fica aí meio que perdido o depois, o que fazer, né? Exato. Uma ótima escolha, então. Onde a gente encontra a MySchool? A MySchool, a gente tem 2 unidades, uma unidade na Pompeia e outra na Vila São Francisco. Contato para quem quiser conhecer e o site também de O vocês. site é www.myschool.com.br, telefone da unidade da Pompeia 3868-1080 e da unidade da Vila São Francisco 4114-2684. Obrigada, gratidão agradeço. pela sua presença aqui no programa, enriquece o nosso programa. E ó, já tem mensagem chegando aqui pra gente. Aproveite e escreva pra gente, contato@mãozinhasquefazem.com.br. Na semana que vem tem mais Mãozinhas que Fazem pra você. Tchau, tchau.